Quem vem explicar para a gente aqui, especialmente o timing dessa medida, é ele, o secretário estadual de saúde, o infectologista Jean Gorenstein. Secretário, muitíssimo obrigada pela presença aqui. Um dia de noticiário pesado, noticiário difícil e muitas perguntas. O senhor sempre muito solícito respondendo a todas elas. Então, sem meias palavras, como é do nosso estilo, eu queria entender, secretário, por que agora? Porque um dia depois da decisão de segundo turno, não só na capital, mas em cidades importantes do estado, quando a gente vem assistindo, especialmente profissionais da rede privada, gritando aí a respeito dessa escalada de casos e de internações. Está com o senhor a palavra. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Glória, a todos os espectadores da CNN. Importante lembrar que vamos voltar lá no dia 16 de novembro. 16 de novembro, nós já tínhamos uma reclassificação. Nessa reclassificação, baseado nos índices que tínhamos em mãos, nós íamos passar de 76% da população no faseamento verde para 90%. Só que nós achávamos prudente que isso não acontecesse. Por quê? 10 dias antes, nós estávamos com uma alteração e dificuldade de fomento de dados pelo sistema CIVEP-GRIP do Ministério da Saúde, em que os nossos municípios, os 645 municípios, não conseguiam inserir os dados. Nós só tínhamos o censo Covid aqui da Secretaria de Estado, que nós dizíamos, olha, aumentou o número de internações. E os casos e os óbitos, nós não sabíamos. Então, seria uma irresponsabilidade que nós progredíssemos. Ao mesmo tempo, nós, naquele momento, além de não reclassificar, e a proposta era aguardar mais 15 dias, nós entramos como uma orientação para os hospitais públicos e privados que postergassem procedimentos eletivos que não implicassem risco de saúde e agravo na saúde do paciente, porque nós precisávamos leitos. Assim como pedimos uma ampliação do número de leitos enquanto nós não tínhamos esse dado. Para quê? Para que em nenhum momento a população tivesse desassistência, caso nós tivéssemos um boom, um incremento maior do número de dados. Até quinta-feira da semana passada, para se ter uma ideia, analisando a semana epidemiológica anterior ou seja, a 47 com a 48, até quinta-feira nós tínhamos uma elevação de 2% do número de casos, 2% no número de internações e queda em 20% do número de casos. E aí a gente falou, olha, estranho, não? Quer dizer, tem algo errado aí. Se tem algo errado, nós vamos precisar aguardar a semana epidemiológica. Em paralelo, nós víamos que 78% de ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva em vários hospitais. E os nossos, 49, 50, 52. Então, por isso, nós precisávamos fechar a semana epidemiológica de 2 semanas para que esses dados pudessem respaldar as estratégias, como que aconteceu. A partir da quinta, sexta, sábado, nós tivemos uma elevação do número de casos, uma elevação do número de óbitos e isso fez com que nós tivéssemos que tomar uma postura que garantisse segurança para a população, evitando a sobrecarga no nosso serviço de saúde e fazendo com que dessa forma nós diminuíssemos a circulação das pessoas no meio e com elas também o próprio vírus. Tá, então foi uma coincidência, vamos dizer assim, de fatores. Secretário, amanhã de manhã deve haver uma reunião com os prefeitos das principais regiões, vamos dizer, das regiões que estão com os casos mais graves, com números mais graves, né? ABC Paulista, Baixada Santista e a região de Sorocaba, as regiões mais críticas. O que se pretende com essa reunião? Nós temos 62 municípios que estão nessa condição. Essa reunião vai acontecer virtualmente no final da tarde, junto com o secretário Vignoli, que é do Desenvolvimento Regional. Nós vamos conversar com os prefeitos atuais, com os secretários de saúde atuais,
para que tome medidas muito mais enérgicas, tanto no ponto de vista de vigilância, como medidas de seguimento dessas regras sanitárias que devem ser tomadas, assim como implementem mais e mais a testagem na região. Nós precisamos testar principalmente naqueles sintomáticos leves, deixar em quarentena aquelas pessoas no entorno, principalmente no entorno desses pacientes suspeitos, e dessa forma nós vamos identificar de forma mais rápida e impedir a circulação do vírus em cada uma das municipalidades. Na outra semana nós faremos nova reunião com os novos prefeitos, bem como com os novos secretários. Nós precisamos alinhar medidas estratégicas para que nós possamos combater e proteger a nossa população com relação a essa pandemia. Secretário, o trabalho do senhor nunca foi fácil, porque já assumiu no meio dessa confusão da Covid-19, mas agora a gente tem um problema adicional, que é o cansaço da população e a percepção errada de uma parte dela de que está precificado a Covid, vai ser isso aí, o que pode dificultar a mensagem dos técnicos, que o senhor sempre foi isso, um técnico, a chegar na ponta, né? A gente faz esse trabalho aqui de conversar bastante, mas tem essas dificuldades adicionais. E aí eu pergunto para o técnico, para o médico, o infectologista, reconhecido em São Paulo. Ontem, quando o senhor viu o governador e o prefeito de São Paulo, no meio daquela multidão, num ambiente fechado, conhecendo a estatura do problema em São Paulo hoje, o senhor ficou preocupado? Nós temos que lembrar que todas as regras de distanciamento, de evitar aglomeração e uso de máscaras, elas são socializadas. Elas devem ser seguidas por todos. E, dessa maneira, nós entendemos que algumas situações foram situações que, infelizmente, acabaram permitindo uma aglomeração muito maior, pondo e expondo um ou outro a maior risco. Então, quer dizer, realmente foi uma situação preocupante para o senhor. Nós temos que olhar que todas essas aglomerações devem ser evitadas. À medida que nós temos aglomerações, nós temos uma maior chance de disseminação de vírus entre aqueles que fazem parte. Até porque nós sabemos que alguns não usam de forma adequada máscaras, muitas vezes máscaras abaixo do nariz, e isso acaba sendo um vetor de transmissão. Essas pessoas acabam indo para suas casas e transmitindo, portanto, para familiares, e aí aumentando as estatísticas. Secretário, agradeço muitíssimo a participação do senhor aqui. Entendo também que o momento é de muito trabalho e bastante preocupação para o senhor, o que só me faz renovar o agradecimento e desejar boa sorte para o senhor no enfrentamento da pandemia em São Paulo e a toda a equipe do Centro de Contingência. Estamos perdendo muitas vidas, não podemos mais. Obrigada, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Dani e Glória. Eu quero agradecer muito o apoio de vocês, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer com que a população se sensibilize na necessidade das regras sanitárias para a gente combater essa pandemia no nosso meio enquanto as vacinas não estiverem disponíveis. Obrigada, secretário.